Ó Deus, nos colocamos inteiramente a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém. Que glória é estarmos neste primeiro culto. E a minha primeira fala, eu não quero contradizer o que o pastor disse, mas geralmente ele fala: olha, sábado de manhã a gente está aquecendo o motor. Parece que esse ano o motor já veio quente. E que continue assim, que os nossos corações estejam atentos a ouvir a voz do Senhor. Amém? Irmãos, para iniciar esta pregação, vou ler novamente o versículo base deste acampamento. Que durante estes dias nós tenhamos este versículo guardado em nossas mentes, em nossos corações, tomando todo o nosso ser. 2 Coríntios 5,15 diz assim a palavra de Deus: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. E ele morreu por todos. O Senhor morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Este versículo do apóstolo Paulo, ele mostra implicitamente um conceito fundamental da caminhada de todo crente. E qual é esse conceito? O conceito da renúncia. O conceito da renúncia. Jesus, ele deixa claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14:33 ele diz: qualquer um de vós que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Veja, a renúncia é um dos pilares. Não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Jesus coloca a renúncia como a porta de entrada, como requisito mínimo para ser seu discípulo. Então, para seguir a Ele, nós temos que deixar, nós temos que abandonar diversas coisas. E dentre essas diversas coisas, nós temos que deixar um preconceito do que achávamos que era o Evangelho. Nós temos que deixar qualquer conceito que tínhamos de quem era o Senhor Jesus, para que por meio do relacionamento verdadeiro com Ele, nós pudéssemos conhecê-lo. Mas entre as principais coisas, nós tivemos que abandonar o pecado, a carne e o mundo. E por que nós tivemos que abandonar essas coisas? Para que uma pessoa, para que uma vida se torne discípulo de Jesus, Jesus deve ser entronizado sobre aquele coração. Jesus deve estar naquela vida e ser somente Ele. Nada pode exercer domínio e nem senhorio sobre aquela vida, sobre aquele coração. Nada pode. Seguir a Jesus é viver até que nada mais importe. Qualquer um que não renuncia a tudo, não renuncia a tudo, é o requisito mínimo. Em João 8,34, Jesus fala: aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo do pecado. E em Mateus 6,24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque amará um e odiará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. No coração do homem é necessário que haja somente Jesus. É necessário que somente Jesus
exerça senhorio sobre aquela vida. Por isso que a resposta ao convite do vinde após mim revela onde está o coração do homem. Porque se houver outra coisa que domine aquela vida, ele não seguirá Jesus, porque Jesus não será o Senhor dele. O jovem rico, ele até queria ser discípulo de Jesus, ele até queria seguir a Jesus, mas o coração dele amava mais os bens materiais, amava mais as coisas dessa terra, tudo aquilo importava mais para ele do que Jesus. Aquilo exercia sobre o coração daquele jovem domínio, senhorio. Mas nós não deixamos o pecado, a carne e o mundo somente para iniciarmos da fé. Nós temos que fazer isso diariamente. Todos os dias nós temos que fazer isso. Todos os dias, aqueles que foram após Jesus têm que se lavar as vestes no sangue do Cordeiro, confessar os seus pecados, e aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Todos os dias, aqueles que seguiram a Jesus devem negar a sua carne, porque os que são de Cristo crucificaram a carne. Todos os dias, aquele que seguiu a Jesus deve abandonar o mundo, e não vos conformeis com este mundo. Mas eu estou citando coisas que na sua mente pode parecer óbvio, mas é óbvio que eu tenho que deixar o pecado, a carne e o mundo. É óbvio. E então entra o apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, irmãos, me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada pode dominar o coração do homem. Se há algo que domina o coração do homem, então você estará dizendo que aquilo importa mais do que o Senhor. E o tema deste acampamento é até que nada mais importe. Eu gosto de jogar dominó, é pecado? Não. Mas se jogar dominó, exercer domínio sobre o seu coração, você estará dizendo que aquilo importa mais do que o Senhor. Qualquer coisa que você pensar que aquilo domina o seu coração, você estará dizendo, não com palavras, mas implicitamente, isso importa mais. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. Faça um autoexame nesta manhã na sua vida. Há algo que domina o seu coração? Há algo que exerce senhorio a não ser o Senhor Jesus? Quando você tiver a certeza, quando você tiver a plena certeza de que isso é verdade, você poderá dizer, assim como o apóstolo Paulo, eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo para a glória do Filho de Deus. Vivo já não mais eu, mas Cristo vive em mim. Somente quando você tiver a certeza que nada exerce domínio sobre o seu coração. Então, para seguir a Jesus, é necessário renunciar todas as coisas. E aquele que renuncia e segue a Ele, Jesus dá para esta vida uma nova identidade e um novo propósito. Aqueles que seguem a Jesus ganham uma nova identidade e um novo propósito. Porque o homem sem Deus, ele vive para si mesmo. Ele vive para satisfazer a sua vontade. E não há, ele está no centro e não há espaço para Deus. Não há espaço. Mas quando essa vida, mas este nunca foi o propósito de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele não criou com este propósito para o homem viver para si. Por isso que aquele que se torna discípulo, que vai até a cruz, que se lava, que tem um encontro pessoal com Jesus, o Senhor transforma a mente, o Senhor transforma o coração. Aleluia. O Senhor escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e dá a ela uma nova identidade e um novo propósito. Aleluia. Quem nós éramos? Nós éramos servos do pecado, nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos do entendimento. E qual era o nosso propósito? Fazer a nossa vontade, satisfazer a nossa carne, andar segundo o curso deste mundo. Mas agora
quem define quem somos não é mais o pecado. Quem define quem somos não é mais o diabo, não é mais o mundo. Quem define quem somos é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus define quem somos. E quem Ele diz que somos? Ele diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Este é a nossa identidade agora em Cristo. E nós somos isso com um propósito. E qual é este propósito? Anunciar as boas novas, dizer que há salvação em Cristo, dizer que há salvação, que assim como fomos encontrados, as vidas lá fora também podem ser. Por isso que todos que responderam positivamente ao vinde após mim, que renunciaram a tudo, essas vidas têm uma nova identidade, um novo propósito. E este propósito é a promessa do Senhor: e eu vos farei pescadores de homens. Este é o propósito do Senhor. Glória a Deus. E como, irmãos? Como não pregaríamos esta palavra? Se fomos alcançados por este tão grande amor, como não pregaremos? Se em nossas vidas nada mais importa do que o Senhor, como não pregaremos esta palavra? Como não falaremos? Muitas vezes nós somos tão tardios, que se nós vamos em uma lanchonete, nós gostamos, depois nós falamos para alguém: olha, eu fui em uma lanchonete, o lanche é ótimo, o preço é ótimo, vai lá também, lá é maravilhoso. Se nós vamos em um supermercado, nós gostamos, depois nós chegamos para alguém e falamos: olha, eu fui em um mercado e os preços estão ótimos, lá é tudo bom, vai lá também. Lá é tudo bom, vai lá também. Mas muitas vezes nós somos tardios para chegarmos para o ímpio, para chegarmos para o pecador e falarmos: olha, eu fui lá na cruz e eu fui transformado. Jesus tirou o meu medo, Jesus tirou a minha dor, Jesus me transformou, Jesus me libertou. Vai lá também, Ele pode fazer o mesmo com você. Vá lá também e alcance esta graça, assim como eu fui alcançado. Muitas vezes nós falamos para as pessoas: vai em tal lugar que eu fui porque foi muito bom. E como não anunciamos a graça do Senhor? Se não fazemos isso é porque ainda há coisas que importam em nosso coração. Então talvez não tenhamos sido tão impactados quanto falamos. Então talvez a nossa vida não é tudo isso que falamos. Pois se somos verdadeiramente impactados, se o nosso coração é tomado pelo amor, de forma que nada mais importa, que tudo já perdeu o valor, que tudo já perdeu o sentido, nós anunciaremos, nós falaremos, nós sairemos às ruas e pregaremos este tão grande amor, e pregaremos esta palavra. Então nós renunciamos para seguir o vinde após mim, e temos um novo propósito no Senhor. Mas para vivermos uma vida até que nada mais importe, vivermos uma vida até que nada mais importe, de tal maneira que nós não podemos e nem conseguimos ficar calados, é necessário que o homem esteja disposto a pagar preços. Porque a vida cristã não acontece de forma automática. Não basta só querermos, é necessário estarmos dispostos a pagarmos preços. E quais são esses preços? O primeiro preço que nós temos que pagar para viver uma vida até que nada mais importe, anunciarmos esta palavra, é o preço da obediência para sacrificar. É um preço a ser pago, não é algo fácil. Viver até que nada mais importe é entender que o Senhor está acima do nosso conforto, que o Senhor está acima das nossas vontades. Se Ele é Senhor sobre nossas vidas, nós como servos, a nossa obrigação é respondermos em obediência a Ele. E qual foi a ordem dele? De pregar o Evangelho a todos aqueles que foram transformados. Jesus está acima do nosso conforto, das nossas vontades.
Deus tinha um plano para a vida e através da vida de Abraão. Ele tinha um plano, mas para que este plano, esse propósito se cumprisse, ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Obediência para sacrificar, obediência para deixar. O Senhor Jesus falou isso a Abraão: sai da tua terra. E Abraão saiu, ele deixou. Ele sacrificou o conforto de estar na sua própria cidade. Ele sacrificou a comunhão, o relacionamento que ele tinha com os seus familiares, para ser obediente à voz do Senhor. Porque ele entendeu que aquelas coisas não importavam mais. Aquilo não dominava mais o seu coração e ele foi obediente. Será que nós somos obedientes desta forma? Se o Senhor disser para nós a mesma coisa, nós conseguimos fazer isso? Ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua parentela. Eu não estou falando necessariamente de você sair da sua cidade, mas muitas vezes nós temos que pagar o preço e sacrificarmos os momentos sociais. Se nada mais importa, nós temos que sacrificar, entender que aquilo já não faz mais tanto sentido. É bom sim, mas aquilo não pode dominar. A vida de alguém não pode ser pautada nos momentos sociais e uma parcela nos momentos para o Senhor. Porque se isso acontecer, você estará dizendo que há coisas que importam mais. Nós temos que sacrificar momentos sociais, nós temos que conseguir falar não, se necessário, para a nossa família, para termos tempo para o Senhor. Deus disse para Abraão: sai da tua terra. Há muitas pessoas que não conseguem sair do sofá, que não conseguem sair das camas, da televisão para ir ao culto. Não conseguem. Como serão obedientes como Abraão? Como sacrificarão como Abraão? Não sai do celular, não sai do Instagram, não tem vida com Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra. A pessoa não sacrifica nada. A pessoa estará dizendo que há coisas que importam mais, que não é só o Senhor. Você fala para a pessoa: olha, vamos no monte orar, vamos na igreja orar, vamos entregar um folheto, vamos evangelizar. Hoje não. É que sabe o que é? Veio um parente meu aqui, um parente que vem toda semana, mas ele veio bem hoje. Ai, que hoje saiu um episódio novo, uma série que eu estou assistindo. É claro que a pessoa não vai falar dessa forma, né? Mas ela vai falar: hoje não. A pessoa não tem obediência para sacrificar. Não tem obediência. Abraão foi obediente. Este é um exemplo. Pedro e André estavam pescando. E após o Senhor passar e dizer: vinde após mim, o texto diz que eles deixaram as redes e deixaram os barcos. Irmãos, aqueles homens não estavam pescando por hobby. Eles não estavam pescando porque eles gostavam. Aquela era a profissão daqueles homens. A profissão. E quando o Senhor Jesus passou, eles sacrificaram aquilo, pois eles entenderam que aquele que fez o convite era poderoso para suprir. Era poderoso para suprir as necessidades. Eles entenderam naquele momento que nada mais importava, que a promessa do Senhor de ser pescador de homens importava mais do que o seu sustento, do que a provisão diária. Eles sacrificaram a profissão. Será que se o Senhor pedisse para nós isso, para sacrificarmos a nossa profissão, será que seríamos obedientes? Porque se a resposta for não, então ainda há coisas que importam. Então nós estaremos dizendo: olha, a minha profissão importa mais do que o Senhor, a minha profissão importa mais do que a missão, do que o propósito de pregar o Evangelho.
estará dizendo isso implicitamente. Se o Senhor dizer, o pastor Natanael foi em nossa igreja pregar, e ele citou que por muitos anos foi vivendo sempre na presença de Deus, e em um certo momento da vida ele se indagou: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Se o Senhor chegasse para você hoje, chegasse na sua vida hoje e falasse: o que eu quero para você não é o que você está vivendo, você seria obediente para sacrificar a sua profissão se necessário, a sua vida acadêmica se necessário, a comunhão com a sua família, a proximidade com os seus familiares? Abriria a mão do conforto? Se a resposta for não, então ainda há coisas que importam. E conversando sobre o acampamento, o pastor Prado comentou uma situação que acontecia, não sei se acontecia sempre, mas que aconteceu talvez, lá nos acampamentos da mocidade dele. Ele disse que o desejo dos jovens era tamanho de estar nos acampamentos em outra cidade, que muitas vezes eles chegavam para os patrões, para os chefes e diziam: olha, me deixa ir, mas se o Senhor não me deixar ir, me manda embora, porque eu quero estar lá. Eles estavam dispostos a sacrificarem o trabalho, aquilo que trazia sustento, aquilo que trazia provisão, previsibilidade financeira para as suas vidas, para estarem no acampamento, para estarem dias na presença do Senhor. Você está disposto a isso? Obediência para sacrificar. Obediência para sacrificar. Paulo, ao ter um encontro com Jesus, ao ter um encontro com o Senhor, Paulo sacrificou todas as coisas. Todas as coisas. Paulo sacrificou a sua posição no farisaísmo. Paulo sacrificou a sua reputação, o seu nome. Paulo sacrificou tudo quanto tinha. Tudo quanto tinha. E não adianta você querer sacrificar, mas não com todo o coração. Ah, Senhor, se é isso que o Senhor está pedindo, né? Então tá bom, Senhor, eu vou deixar o meu emprego, se é isso que o Senhor quer para a minha vida. Eu estou usando um exemplo, mas se pergunte, se o Senhor quiser que você sacrifique algo em sua vida. Eu estou dando esses exemplos, mas eu creio que o Espírito Santo toca em cada coração, que o Espírito Santo fala no seu coração aquilo que é necessário você sacrificar, porque é o preço a ser pago. E Paulo não ficou com tristeza: Senhor, mas eu construí tanta coisa. O Senhor tem certeza? Não. Paulo perdeu, sacrificou todas as coisas. O que ele dizia? Eu perco todas as coisas, mas eu as considero como esterco. Eu as considero como nada, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo sacrificava tudo com alegria. Para ele não tinha pesar em seu coração, ele não tinha tristeza ao sacrificar. Ele fazia isso como alegria e considerava como nada. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele conheceu a Jesus, nada mais importava. Nada mais importava. Nada mais importava. Eliseu, para começar o seu ministério profético e seguir Elias, ele queimou a sua junta de bois. Ele queimou o seu trabalho, que trazia trabalho para ele. E por que ele queimou? Porque ele não tinha nenhum desejo de voltar atrás. Ele queimou para não voltar atrás. Ele queimou porque ele tinha certeza. Ele tinha certeza do chamado, do propósito para a vida dele. E nada mais importava, nada mais importava. Glória a Deus. Há uma frase que alguns jovens na internet costumam dizer, costumam publicar: se você tem certeza, queime as carroças. Eu não digo se você tem certeza, eu digo se você é obediente, queime as carroças. Porque não basta ter certeza, é necessário obediência. Abraão ouviu a voz de Deus e tinha certeza que era a voz de Deus, mas a partir daquele momento ele tinha que ter obediência. Pedro e André conheceram a Jesus, eles reconheceram, mas eles tiveram que ser obedientes. Paulo, da mesma maneira. É necessário estarmos dispostos a pagarmos o preço
da obediência para sacrificar. É necessário estarmos dispostos a pagarmos o preço da consagração. Nós só conseguimos viver uma vida até que nada mais importa quando estamos em constante consagração. Quando uma vida está entregue à leitura da palavra de Deus, à oração, ao jejum, cada vez mais ela vai percebendo que tudo é vaidade. Quanto mais ela ora, quanto mais ela busca, quanto mais ela lê, ela percebe que tudo é vaidade, que só há uma coisa que importa, só há uma coisa, é estar aos pés, é estar buscando ao Senhor. Isso só é possível quando há consagração. Por quê? Porque é uma batalha, a carne contra o Espírito, e é um teste simples. Perceba, a vida que ora menos, a vida que lê menos, que busca menos, mais ela se importa com as coisas terrenas e carnais. Mais ela se importa. Ela passa dias e dias. É como se ela estivesse esquecido do verdadeiro propósito. É como se ela está distante. Então, nessa batalha do espírito contra a carne vai tomando lugar. E a pessoa vai voltando ao risco do velho eu querer aparecer e dominar aquela vida. E mais ela vai focando nas coisas terrenas. Mas quanto mais nós mergulhamos no poder do Espírito, quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, mais nós sentimos o amor dele para nós, para conosco. Mais sentimos o amor que ele teve por nós, e quanto mais nós sentimos esse amor, mais nós sentimos o desejo de pregar essa palavra, porque o mesmo amor que nos alcançou pode alcançar almas lá fora, e esse amor é tão grande, esse amor que transforma, que é poderoso, que nos tirou do reino das trevas, que nos tirou da morte em nossos delitos e pecados. Quanto mais sentimos esse amor, mais há desejo em nossos corações de pregarmos. Nós precisamos todos os dias escolher a boa parte. Nós precisamos ser como Maria. Eu acho interessante que nos cultos, quando nós ouvimos pregações dessa passagem, falo por mim, muitas vezes eu posso ter a tendência de pensar, glória a Deus, eu tenho escolhido a boa parte, eu estou aqui neste culto, olha que bênção, eu estou aqui, obrigado Senhor. Não sou como Marta, mas nós corremos o risco de achar que somos como Maria, ao ouvirmos uma pregação. Mas se na segunda-feira não tivermos minutos para o Senhor, para dobrarmos o nosso joelho, para orarmos, para lermos a palavra de Deus, nós somos como Marta. Deus não quer que você escolha a boa parte só no domingo, só na terça, só na quinta. E olha lá ainda, tem gente que nem escolhe. Mas nós temos que escolher todos os dias. É necessário uma vida de consagração, para que nada mais importe. Jesus, antes de iniciar o seu ministério de forma pública, ele passou 40 dias no deserto, jejuando e orando. Jesus é o nosso maior exemplo. E Jesus se consagrou para pregar o Evangelho. Não adianta você querer pregar o Evangelho se não há consagração. Pedro escreve: crescer na graça e no conhecimento. Como pregaremos o Evangelho se não lemos a palavra de Deus? Se não temos um versículo decorado? Eu lembro que quando iniciei na fé, eu estava lendo materiais, artigos sobre como evangelizar, como lembraria da palavra. E um deles, o autor dizia: o primeiro passo é ler, porque se você não lê, você não sabe. E quando você lê, quando você se alimenta da palavra de Deus, então o Espírito Santo fará com que você lembre. É necessário consagração. Jesus passou 40 dias orando. Os discípulos foram impedidos de pregar o Evangelho antes de serem revestidos do poder. Precisamos pagar o preço da obediência para sacrificar, o preço da consagração.
E o último preço que citarei aqui que temos que pagar é o preço da ação, da atitude. Porque de nada valerá sacrificarmos, nos consagrarmos e ficarmos parados. De nada valerá. O amor do Senhor em nossas vidas deve ser tamanho que nós temos que ir e tomar atitudes sem nos importarmos com as consequências. Sem nos importarmos com as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Disseram: olha, nós fizemos aqui uma estátua do rei, e quando a buzina tocar, todos devem se dobrar. Mesaque, Sadraque e Abednego falaram: nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos. Eles não se importaram com as consequências daquela ação. Eles pagaram um preço, porque para eles o que importava era o Senhor. Eles não se dobrariam diante da estátua do rei, porque só o Senhor importava. Então eles falaram: olha, ou vocês se dobram, ou teremos que jogar vocês na fornalha. Eles falaram: não tem problema, nos jogue, nós não nos dobraremos. Eles estavam dizendo: o Senhor importa mais, nós não nos dobraremos, o Senhor nos livrará, e se não nos livrar também não tem problema. Eles pagaram um preço da ação e da atitude. Não adianta sacrificar, não adianta se consagrar se não fizermos nada. Eles pagaram um preço. Falaram para Daniel: Daniel, olha, não pode orar mais, viu? Não pode. Daniel parou. Daniel continuou orando 3 vezes por dia, como era seu costume. O rei chegou e falou: Daniel, não tem outra opção, vou ter que te jogar na cova. Mas para ele tudo bem, mas ele pagou o preço da ação e da atitude. Ele sabia de qual era a ordem, mas ele pagou o preço, porque buscar ao Senhor importava mais. O Senhor importava mais em seu coração do que a sua própria vida. O Senhor nos livrará, mas ainda que Ele não nos livre, eles pagaram um preço. Falaram para Paulo: Paulo, não suba para Jerusalém, não suba. Ele falou: eu vou subir, e se necessário morrer pelo nome do Senhor, eu morrerei. Ele não ficou pensando: melhor não, vou me matar, a minha vida é preciosa. Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo nada mais importava. Você está disposto a pagar o preço da ação? Temos que estar dispostos, irmãos. Estevão pregou. Estevão pregou com autoridade. No texto diz que os homens rangiam os dentes. Mas ele parou? Ele não parou, ele pregou. Ele pregou e pregou e pregou cada vez mais. E pegaram pedras e começaram a jogar, e ele ainda estava lá. Ele disse: eis que vejo os céus abertos. Ele pagou o preço da ação. Ele não ficou pensando: é melhor não, é melhor eu não falar, eles estão bravos. Você está disposto a isso? Você está disposto? Homens que viveram pagando o preço da ação, quando nada mais importa em nossos corações, quando nada mais importa, nós não teremos medo. O medo não importará mais. E nós pregaremos o Evangelho. A vergonha não importará mais. Nós não teremos vergonha, não teremos medo de evangelizar, não teremos medo de sair às ruas. Se nada mais importa em nossos corações, nós temos que ir e pregar esta palavra, porque este é o propósito do Senhor para as nossas vidas. É nos consagrarmos para sentirmos o amor dEle e pagarmos o preço. E o maior exemplo de todos é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pagou o preço da obediência. Aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Ele pagou o preço da obediência. Jesus pagou o preço da consagração. Jesus pagou o preço da ação. Ainda que pegassem em pedras, Ele continuava pregando, porque o Evangelho, irmãos, o Evangelho é a única coisa que realmente importa. Nós temos que ser alcançados, nós temos que viver este grande amor. De nada valerá também
apenas sermos extremistas e querermos só ter essas atitudes, mas não termos vida com Deus. A nossa vida com Deus deve emanar para fora, para alcançarmos vidas. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã. A palavra do Senhor que diz: vinde após mim, que exige renúncia. Aos que renunciam a um novo propósito, e eu vos farei pescadores de homens. Para viver este propósito é necessário estar disposto a pagar preços. O preço da obediência para sacrificar, da consagração e o preço da ação. E que cada um desses pontos que eu creio que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Que o Senhor confronte você. Que o Senhor confronte você. O que você tem que sacrificar? Primeiro, o que você tem que renunciar? Há algo em sua vida que te domina? Há algo em sua vida que domina o seu coração? O que você tem que sacrificar? Como está a sua consagração? E que você pague o preço pela ação. Amém? Levante suas mãos, diga: graças a Deus. Diga: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E dê uma salva de palmas ao Senhor.